Artigo 3º. As despesas decorrentes no presente lei correrão por conta de dotação constante no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. As despesas decorrentes do presente lei correrão por conta de dotação constante no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se a disposição em contrário. Prefeitura Municipal de Saltaré, 15 de junho de 2026. Cleuci José de Oliveira, Prefeito Municipal. O projeto acabou. Acabou. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 26, 27 e 28/2026. Os projetos estão em discussão. Em discussão os projetos de lei do Executivo contido na pauta de hoje. Algum vereador quer discutir? Não havendo mais vereador inscrito, declaro encerrada a primeira discussão. Temos aqui duas indicações do vereador Jorge Luiz da Silva de Oliveira. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das referidas proposições. Indicação número 015/2026. Vereador Jorge Luiz da Silva Oliveira, que apresente e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao prefeito municipal, senhor Cleuci José de Oliveira, que determina ao setor competente a adoção de providências quanto à rua Helena Costa Friso, especialmente na esquina próxima ao mercado do Dirley. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo a realização de reparos na rua Helena Costa Friso, especialmente na esquina localizada na proximidade do mercado Dirley. Embora a via tenha recebido recentemente serviços de recapeamento, as fortes enxurradas ocorridas após a execução das obras vêm causando erosões no local, resultando na formação de crateras e buracos, que comprometem a condição de tráfego e segurança dos usuários. A situação tem gerado inúmeros transtornos aos motoristas que, uma vez que os desníveis existentes fazem que os veículos raspem a parte inferior ao transitar pelo trecho, podendo ocasionar danos mecânicos, além de aumentar riscos e acidentes. Ressalta que a população tem apresentado constantes reclamações acerca das condições da via, demonstrando grande insatisfação com o problema, que afeta diariamente moradores, comerciantes e demais usuários que transitam pelo local. Desta forma, se torna-se necessária a realização de reparos urgentes, bem como a adoção de medidas que possibilitem adequado escoamento das águas pluviais, evitando o agravamento da situação, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade e conforto para toda a comunidade. Sala de sessão, 22 de julho de 2026, Jorge Luiz da Silva Oliveira, vereador. Indicação número 16/2026. Vereador Jorge Luiz da Silva, que apresente e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao prefeito municipal, senhor Cleuci José de Oliveira, que determina ao setor competente a realização de serviços de patrulhamento e manutenção na estrada rural que dá acesso ao bairro Dos Marias, visando melhorar as condições de traficabilidade e garantir maior segurança aos moradores, produtores rurais e demais usuários da via. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão das condições precárias em que se encontra a estrada rural e dá acesso ao bairro Dos Marias. O desgaste natural da via, aliando a ação das chuvas e o intenso tráfego de veículos, tem provocado irregularidades, valetas e trechos com difícil circulação, comprometendo a segurança e o conforto dos usuários. A realização do serviço de patrulhamento e manutenção é fundamental para garantir melhores condições de traficabilidade, facilitando o deslocamento dos moradores, produtores rurais, estudantes, transporte escolar, veículos de emergência e demais pessoas que utilizam diariamente
a referida estrada. Além disso, a melhoria da via contribuirá para que o escoamento da produção agrícola da região, fortalecendo atividades econômicas locais e proporcionando mais qualidade de vida à população. Trata-se de uma reivindicação dos moradores, que têm relatado dificuldades constantes para transitar pelo local, tornando necessária a adoção de providências pelo Poder Executivo Municipal. Sala, sessões 22 de junho de 2026, Jorge Luiz da Silva Oliveira, vereador. Considerando que as comissões permanentes ofertaram seus pareceres favoráveis aos projetos de lei do Executivo 26, 27 e 28/2026, bem como ao projeto de lei do Legislativo 04/20.256, coloco em segunda discussão a redação final aos projetos de lei mencionados. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a segunda discussão. A redação final referente aos projetos de lei do Executivo 26, 27 e 28/2026, e como o projeto de lei do Legislativo 4/20 de 2026. Passamos à ordem do dia. Coloco em votação no sistema o projeto de lei ordinária número 26/2026, súmula, dispõe sobre a política municipal de saneamento básico e o plano municipal de saneamento básico do município de Salto do Itararé, Paraná. Em votação, o projeto de lei. Projeto aprovado. Coloco em votação no sistema o projeto de lei ordinário número 27/2026, dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial por acesso de arrecadação no orçamento vigente de 2026 do município de Salto do Itararé e das outras providências. Em votação o projeto de lei. Projeto aprovado. Coloco em votação no sistema o projeto de lei ordinária número 28 de 2026 sobre abertura de crédito adicional suplementar do orçamento vigente de 2026 do município de Salto do Itararé e das outras providências. Em votação o projeto de lei. Projeto aprovado. Coloco em votação no sistema o projeto de lei do Legislativo número 4 de 2026, denomina de rua Pedro Moisés Ribeiro e via pública, ainda sem denominação oficial e localização do município de Salto do Itararé e das outras providências. Em votação o projeto de lei. Projeto de lei aprovado.
Mais uma vez, quero dar boa noite aos servidores públicos que estão aqui. A questão de vocês, que têm que correr atrás do direito de vocês, mas como eu falei para uns servidores aí, que nós, vereador e a Câmara, nós não tem nada a ver com o negócio de vocês. O erro não é com a Câmara de Vereador, nem com o vereador. O erro foi lá na gestão passada e nessa gestão agora, que veio a R, veio e-mail, que não responderam. Então, eu vou pedir para o advogado nosso aqui só para cumprimentar vocês, que vocês ficam sabendo que a Câmara não tem nada a ver com nós. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, boa noite a todos. Eu não vou falar especificamente sobre esse processo, porque a gente não teve acesso a ele. Porque todos os processos de admissão, seja da prefeitura, ou seja os nossos aqui da Câmara, eles são feitos por nós mesmos, né? Então a Câmara envia os processos dela para o tribunal e a prefeitura também envia os processos da prefeitura. O que eu posso falar? O Tribunal de Contas, em caso de concurso público, que lá a gente abre um processo que se chama processo de admissão. Nesse processo de admissão, o Tribunal de Contas acompanha desde da fase de pensar em fazer o processo até a conclusão efetiva do processo. Ele divide em 4 fases. Tem a primeira fase, que se chama atos preparatórios iniciais. O que acontece nessa fase? É quando o ente, seja a prefeitura, município, estado, ele fala, eu tenho a intenção de fazer um concurso público. E envia para o tribunal. O tribunal, nessa fase, o que a gente envia? Eu falo pela experiência que nós tivemos, que eu acho que foi em 2023, que o Anzen entrou, que é o nosso contador, nós fizemos um concurso aqui, e foi eu que alimentei o sistema do tribunal, então a gente tem a experiência de ter feito isso aí. Tá, vamos fazer o concurso. Eu encaminho para o tribunal todas as informações com dotação orçamentária, que o tribunal quer saber se, para abrir um concurso, tem que ter dinheiro para pagar o servidor que vai entrar. Eu encaminho para o tribunal fala, ok, você tem dotação orçamentária para pagar, você está precisando de pessoal. Aí nós vamos para a segunda fase. Essa segunda fase é chamada os atos preparatórios finais. O que quer dizer esses atos preparatórios finais? Eu tenho que encaminhar para o tribunal a empresa que foi contratada para fazer o concurso. O tribunal vai dizer se essa empresa pode fazer ou não. Está habilitada para fazer, por exemplo, vai fazer um concurso de médico e contrata uma empresa que não tem nenhum médico para fazer. Vai fazer de advogado, não tem nenhum advogado. Então o tribunal analisa essa questão, nessa fase. E aí, ele analisa essa questão e a gente envia para o tribunal uma minuta do edital das vagas que a gente quer fazer. Tudo isso antes não tem nada divulgado, é tudo encaminhado para o tribunal vem acompanhando concomitantemente a realização do concurso. Aí o tribunal falou, não, o seu edital prevê as vagas que tem que ser reservada para deficiente, para negro, porque são vários critérios que tem que ser observados nos editais. Aí o tribunal vem e fala assim, olha, seu edital está ok, você pode liberar o concurso. Aí sim que vai abrir as inscrições. Que daí é a terceira fase, que é a abertura da seleção. Nós lançamos o edital para abrir as inscrições efetivamente para os candidatos e futuros servidores fazerem esse concurso. Concluída essa fase de abre inscrição, mas só que o tribunal já analisou todos os outros fatos já para trás. Se o edital previa a reserva de vagas, se a empresa que foi contratada estava apta a realizar um concurso, se tinha dotação orçamentária para pagar, ele já tinha analisado todos esses fatos. Nessa terceira fase, abriu a inscrição, fez o concurso, aí ele vai para os atos de admissão.
que é a quarta fase. Nessa quarta fase, é que aí você vai porque você lança no sistema do CIAP do tribunal, olha, eu tenho uma vaga de enfermeiro, tenho tantas vagas, teve tantos candidatos inscritos, teve tantos, os aprovados foram tais candidatos, e eu começo a seleção pelo sistema. Ó, se você fez a contratação, você tem 5 dias para enviar para o tribunal. Então, é bem rigoroso, o tribunal acompanha com bastante rigor mesmo, e qualquer eventual irregularidade que ele vê, seja lá no edital, seja em qualquer dos procedimentos, ele manda parar o concurso. Olha, você vai parar, você vai arrumar e vai ter que recomeçar de novo. Nesse caso que tem aqui, a gente observa que esses prazos não foram cumpridos. Mas assim, eu não tenho muito acesso, eu não tive acesso ao processo, então eu não posso falar efetivamente ali do processo. O que eu tive acesso é o acórdão. E o acórdão, ele fala que houve algumas irregularidades, e aí cabe ao município, né, a prefeitura, lá tem 2 advogados lá, e o prefeito tem a assessoria dele lá, que é boa assessoria, eles vão fazer um caminho que atenda aos interesses do município e dos candidatos que foram aprovados, que na maioria dos casos já são vários que já estão há algum tempo trabalhando já, né? Mas assim, o que eu tinha a falar é isso. Eu estou à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, os vereadores aí, se as excelências quiserem fazer pergunta, eu estou à disposição, presidente, tá? Mas muito obrigado, presidente. Boa noite a todos que aqui estão presentes, aos que estão nas redes sociais vendo a sessão. Doutor Marcos, a partir da hora que o Tribunal de Contas encaminha ao município como fosse uma intimação, um lembrete lá que está a coisa errada. Quem que fica responsável na prefeitura para responder o Tribunal de Contas, para abrir essa correspondência? O senhor sabe dizer quem dentro da prefeitura é o responsável por esse setor? Vereador, a responsabilidade é do prefeito. Do prefeito. Tanto que se tiver alguma multa, alguma penalidade, é no prefeito. Eu não conheço a estrutura lá da prefeitura, como que é feito isso na prática. Mas, em tese, recebeu, você tem que responder, o Ministério Público, ou o Tribunal, ou qualquer requerimento que seja destinado ao prefeito. Obrigado, doutor. Filho, depois da sessão você pode fazer a pergunta. Tá? Agora, no momento, a gente tem que continuar a sessão. Depois você pode fazer. Beleza? Então, senhores servidores, vocês estão vendo aí que a situação não é brincadeira, a situação é séria. Então, se nós pudéssemos fazer alguma coisa por vocês, que sempre a gente tem feito pela população, através de tudo quanto é coisa que passa nessa casa, nós aprovamos para a população, nós não podemos, da nossa parte, eu deixo bem claro, que como presidente, nós não podemos fazer nada por vocês. Agora, vamos ver o que a prefeitura vai alegar para vocês. Passamos a palavra livre, deixa a palavra livre aos nobres vereadores. Vereador Hélio. Boa noite a todos. Venho aqui nessa tribuna para tratar de um assunto de grande relevância, que foi realmente um assunto mais falado hoje entre os munícipes e os próprios funcionários, né? Eu, como funcionário também da prefeitura, sei o que o pessoal está passando, o que está passando pela cabeça de todo mundo. E o que mais chama a atenção é que o município foi intimado em diversas oportunidades para apresentar esclarecimento e sanar as pendências apontadas pela equipe técnica e pelo Ministério Público de Contas. Entretanto, conforme registrado pelo próprio acórdão, essa manifestação não foi apresentada dentro dos prazos concedidos. E é importante também destacar que o próprio tribunal registrou um voto divergente de um dos conselheiros, que entendeu que a manutenção das admissões para evitar o prejuízo dos candidatos aprovados, entendendo que a irregularidade não influencia
diretamente no resultado do concurso. Contudo, prevaleceu o entendimento da maioria dos conselheiros, pela negativa do registro das contratações. Como vereador, meu compromisso é fiscalizar os atos do Poder Executivo, defender o interesse público e exigir transferência na admissão municipal. Por isso, é indispensável que o Poder Executivo venha a público esclarecer que as providências serão adotadas para cumprir a decisão do Tribunal de Contas. Quais medidas serão tomadas para resgatar os direitos dos candidatos envolvidos? E quais serão implementadas para que falhas dessa natureza jamais se repitam em nosso município? A população de Salto Tararé merece respeito, transparência e responsabilidade na condução da coisa pública. Finalizo reafirmando que esse pronunciamento não busca atacar pessoas, mas defender princípios. Fiscalizar é dever do vereador. Cobrar explicações é obrigação dessa casa. E garantir que a administração pública atue dentro da lei e do compromisso que devemos assumir perante toda a sociedade. E no que tiver do alcance da gente, pode contar com a gente. Muito obrigado e boa noite a todos. O vereador João Batista, fazer uso da palavra. Vereador Mário César Espósito, fazer uso da palavra. Senhor presidente, vereador Reginaldo, companheiros vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, também cumprimento a todos, o quadro de funcionário do município que se encontra aqui, e também cumprimento a todos que estão através da rede social ouvindo esse trabalho do Legislativo. Confesso a vocês que nos meus 64 anos de idade, que toda a vida acompanhei o crescimento deste município, no meu 6º mandato de vereador, eu nunca vi acontecer uma coisa dessa que está acontecendo em Salto de Tararé. É a pior crise administrativa e crise política do município. Também não estou aqui para condenar ninguém, mas a verdade tem que ser dita. É um erro tão grave que nós estamos tratando de mais de 60 funcionários que foi inscrito para o concurso, pagaram taxa para o concurso, foram aprovados e foram nomeados. E através desses 60, tem mais pai, mãe, irmãos, gera em torno de 500 pessoas mais ou menos. Mas nós não estamos aqui defendendo só essas pessoas, nós estamos defendendo o município desse tamanho de erro que houve. Erro que começou lá atrás, no mandato passado do prefeito anterior. Jamais podia acontecer uma coisa dessa. Erro que começou lá atrás por falta de negligência, por falta de interesse, que foi uma negligência muito grande da equipe que coordenou esse concurso. Porque o tribunal veio hoje aqui, através do acórdão, revelar tantas coisas que a gente ainda não estamos, nós, a Câmara, ainda não estamos bem a par do ocorrido, mais ou menos ainda, porque não chegou ainda o conhecimento nosso. Quem vai poder deixar bem claro isso aqui daqui a pouco é o vereador presidente Reginaldo e o vereador Zé Nildo, que esteve no tribunal. Eles ouviram da boca lá dos conselheiros do tribunal.
Mas como é que pode se fazer um concurso, como aponta aqui o acordo do tribunal? A qualificação técnica profissional dos membros da comissão organizadora, que foi criada uma comissão para o concurso. Não, veja bem o que o tribunal disse aqui, não é compatível com o certame de seleção de pessoal a que se deseja realizar. Quer dizer o quê? Que a equipe, os membros da comissão, não era apta para qualificar os membros do concurso. Em seguida, também diz que os membros da bancada examinadora não possuem qualificação acadêmica profissional compatível com todas as áreas do conhecimento que foram objeto da avaliação do certame, relativos aos cargos ofertados, conforme cópia dos diplomas dos examinadores ou de seus currículos. O seguinte, cargos que foram ofertados não atendeu o percentual de 5% da reserva de vaga das pessoas com deficiência. E, no mesmo tempo, também não foi colocado no edital as reservas. Isso é o tribunal que está dizendo, que não é eu. Não foi colocada a reserva de afrodescendente, nem a cota de índio, pardo ou negro. Tudo isso tinha que estar no concurso. E tudo isso foi somando para o tribunal. E agora, resumindo, o tribunal via as irregularidades e mandava através de e-mails para a prefeitura e ignoraram. Recebia a minha coisa, recebia um jornal na gaveta. Não respondia para o tribunal. O tribunal estava cobrando os erros e não respondia. O que acontece? Chegou uma altura que o tribunal cancelou tudo o concurso. Pelo menos é o que nós estamos sabendo. Cancelou o concurso e tem mais bronca que está por vir aí. Por irresponsabilidade lá de dentro. Lá de dentro. As pessoas que estão ao lado do prefeito lá, até nem culpam tanto o prefeito Claudeci, porque é a mesma coisa o presidente aqui, ele tem funcionários aqui dentro, tem advogado, tem contador para fazer o serviço. Tem a Laís, que é secretária legislativa. Ele confiou na equipe que tem para ajudar ele e jogar ele numa fria dessa. Nós, a Câmara de Vereadores, estamos prontos para ajudar vocês, sim. Como diz o vereador Hélio. Estamos prontos. Vamos esperar o que está por vir. É aquilo que eu acabei de dizer. Os vereadores aqui, o contador que teve lá no tribunal, são os mais aptos a dar notícia para vocês, que eles sabem o que foi falado pessoalmente para eles lá. E com certeza nós vamos estar lá também, daqui uns dias nós vamos para Curitiba, lá no tribunal, para nós acompanhar mais de perto e ver se tem solução para ajudar vocês, para que vocês não sejam massacrados por irregularidade, por incompetências de quem trabalha lá dentro. Que ainda vai vir. Tenho certeza que da outra sessão vai vir nomes aqui dos irresponsáveis. No momento, é só isso que eu tenho para falar. Se me lembrar alguma coisa, eu peço a parte para alguns vereadores e entro de novo no assunto. Muito obrigado. Vereador Jorge, fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite aos novos amigos vereadores. Boa noite às pessoas que trabalham na Casa de Leis. Boa noite às pessoas que estão aqui presentes e às pessoas do nordestino. Então, sobre essa parte da admissão aí,
que depender da parte nossa como vereador, e eu falo em nome de todos os vereadores, pode ter certeza que eu vou estar junto com vocês. Eu represento tudo a população de Saldanha. Beleza? Deus abençoe todos. Vereador Vanderlan, fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, né, e todos vocês aqui presentes. Como o doutor Marco já explicou, né, o vereador Hélio também explicou, o vereador Marco conversou, né, nós, que depender de nós, gente, para poder futuramente, aí, o que, nós não sabemos o que tá para acontecer, né, mas o que depender da Câmara, né, como o vereador Hélio falou, nós somos funcionário público. Eu sei o que vocês estão sentindo, né? Eu, quando lutei para fazer o concurso e passar, a gente sabe a dificuldade que é, gente, não é fácil. E todo mundo, né, que está trabalhando, né, está fazendo um bom trabalho, né, com responsabilidade aí, né, estão ajudando aí o município a caminhar, né? Então, a gente fica com um sentimento de tristeza, gente. Vocês podem ter certeza que, acredito que todos os vereadores aqui estão com o mesmo sentimento. Né? Porque não é fácil prestar um concurso público, tem gente que às vezes fica a vida inteira lutando por um concurso público e não consegue. Agora que, né, vocês conseguiram tudo e acontece uma irresponsabilidade dessa aí. Mais, gente, uma boa noite. E vamos ter pensamento positivo, porque o doutor Mário falou, eles estão lutando lá, né? Estão lutando para ver se reverte. Não é fácil, não é. Mas vamos pensar lá, que o pessoal que estão lá em cima, vão pensar em vocês aí. Né? São muitos funcionários, né? Cada funcionário tem suas famílias. Né? Então, vamos ter pensamento positivo aí, gente. Que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai passar essa turbulência aí. Isso é o que eu espero. Uma boa noite a todos. Vereador Lucas, fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Pela ordem, eu gostaria de fazer uma solicitação para falar ao final, se o senhor permitir. Sim. Não, é só para solicitar a ordem, de acordo com o artigo 101, parágrafo 2º do Regimento Interno, né, fala que o presidente considerará a palavra livre de acordo com a ordem de solicitação verbal. Então, por isso que eu estou fazendo uma solicitação verbal para falar ao final, se o senhor permitir, obviamente. Se o senhor quiser falar, o senhor pode falar, senão daí o senhor passa a vez, senhor. Perfeito, eu peço que fique registrado em ata o indeferimento do pedido para falar. O regimento diz também que é por ordem alfabética, então que nós não está no regimento. Então aqui eu dou a palavra para quem eu quiser. O presidente sou eu. Boa noite a todos, nobre presidente, nobres companheiros dessa Casa de Leis, servidores, né, que hoje estão aqui para procurar respostas, presentes, né, e aqueles que também estão acompanhando a gente pela transmissão. Vamos lá. Essa sessão ela não foi programada, né? Essa sessão é uma sessão ordinária, ela foi marcada no momento atípico, e a presença de vocês aqui hoje demonstra a preocupação e a seriedade do assunto. E pensando nisso, né, até para colocar um pouco de tranquilidade nesse sentimento de terra abrasada, né, que hoje se instaura nessa casa, eu gostaria de fazer alguns pronunciamentos a respeito da situação, né? Vamos lá. Primeiramente, eu queria esclarecer uma coisa. Muitas pessoas têm colocado algumas palavras de que os servidores serão exonerados, a prefeitura até amanhã vai mandar todo mundo embora, o concurso vai ser cancelado. E a decisão, na verdade, ela trata sobre o ato administrativo do concurso, né? Nesses momentos, né, quando acontece, né, alguma coisa por parte da administração,
e aí o problema da gente politizar, né, assuntos administrativos e jurídicos, muita gente vê isso como uma oportunidade para instaurar o caos. E a intenção não é essa. Eu acho que a gente precisa buscar soluções, né, até porque uma exoneração em massa não só geraria danos e problemas para vocês, aprovados no concurso, mas também para o município, para a administração. A gente está falando aqui de motoristas, agentes de saúde, professores, pedagogos, enfim, todo um setor, né, aproximadamente aí 80 funcionários que foram admitidos por esse concurso. Então, por isso que hoje eu quero falar aqui diretamente com você, servidor, e não só você também, mas seus familiares, né, sobre essa situação. Eu quero chamar atenção para um fato em relação ao acórdão, né? Eu fui tomar conhecimento desse acórdão na semana passada, através de um servidor que me procurou e questionou informações a respeito. Lendo o acórdão, eu percebi que esse acórdão ele foi expedido na data do dia 16 de abril desse ano. Ou seja, já fazem 60 dias. Então, se fosse para exonerar alguém, né, desse acórdão, já teria exonerado, vocês não concordam? 60 dias, né, normalmente o tribunal, quando determina algo, ele determina um prazo para o município cumprir. E no acórdão ele não estabeleceu isso expressamente. Em relação aos apontamentos que foram feitos, deixa eu pegar o acórdão aqui, vou destacar uma por uma, e aí eu peço a permissão do presidente para me estender um pouquinho, até para sanar a dúvida dos presentes. O tribunal questiona: a qualificação técnica ou profissional dos membros da comissão organizadora não é compatível com o certame. Quem integrava, né, e essas informações são públicas e eu fui buscar no portal da transparência, quem integrava a comissão? Servidor Emanuel de Almeida, servidora Elisete e depois, por substituição, a servidora Lígia. Um formado em Direito, ensino superior em Direito, outro com ensino superior em Assistência Social e outro com ensino superior em Pedagogia. Ou seja, servidores com ensino superior qualificados integravam a comissão. Mas não é a comissão organizadora que realiza o concurso, que aplica a prova. Essa prova ela é aplicada por uma banca examinadora. E essa banca é a instituição UniOeste. É uma instituição, Universidade do Oeste do Paraná, que já realizou mais de 100 concursos aqui no Paraná. E eu vou, né, citar algumas cidades aqui que ela prestou o concurso: Medianeira, Cianorte, Paranaguá, Pato Branco, Umuarama, Apucarana, cidades acima de 100 mil habitantes. E o tribunal questiona que a banca examinadora não possui qualificação acadêmica profissional compatível com todas as áreas de conhecimentos que foram objeto da avaliação. A gente está falando não de uma faculdade, a gente está falando de uma universidade, uma instituição séria, que prestou concurso para mais de 100 municípios aqui no Paraná. Obviamente que tem profissionais qualificados, mas qual foi o problema? O município não enviou essas informações dentro do prazo. Isso é um erro formal, né? Deveria ser atendido o prazo, mas quer dizer que tem erro no concurso? Não. O relator que votou contrário, Maurício Requião, deixou claro, não há indícios de irregularidade. Se vocês verem lá na página final, vocês vão ver. Até vou falar com as palavras dele, que eu deixei grifado. Ó, voto do conselheiro Maurício Requião. Divirjo do voto do relator sobre a negativa do registro, tendo em vista que a decisão ocasionaria prejuízo para os servidores aprovados no certame. Ao que consta nos autos, não há qualquer indícios que as falhas ocorridas teriam relação com o resultado do certame. Não houve interferência. A prefeitura ela deixou de cumprir um ato administrativo, não sei por que motivo, de envio de informação, mas isso não quer dizer que o município não acatou as exigências, até porque esse concurso ele foi acompanhado pelo GEPátria, né? A doutora Kelly ela expediu uma resolução, aliás, uma recomendação administrativa, exigindo inúmeros pontos para que o município cumprisse. Em relação às
vamos lá, cargos ofertados não atendem ao percentual mínimo de 5% para pessoas com deficiência. E aqui só em relação ao cargo de operário de serviços gerais, né? Os outros demais cargos não atingiu o número de convocados para ter que respeitar a regra dos 5%. Foi convocado. Servidor, o único servidor que foi aprovado com deficiência, foi convocado e recusou. E essa informação foi apresentada para o tribunal, posteriormente, obviamente, né, porque não cumpriu o prazo, mas foi apresentado. Ou seja, não há um erro insanável, né? Em relação à vaga de afrodescendentes e índios, também, só em relação ao cargo de operário de serviços gerais, o município apresentou para o tribunal posteriormente, né, que também cumpriu com esse requisito. E houve a convocação, inclusive o segundo colocado, eu não vou expor o servidor, né, mas o servidor foi convocado e está trabalhando, tá, pela cota de afrodescendente. Aí questiona lá, os documentos orçamentários e financeiros juntados na terceira fase do processo de seleção não são compatíveis com os dados da primeira chamada. Quando o Dr. Marcos foi bem lúcido aqui, ele disse que um concurso é dividido por várias fases. E na fase, antes da na pré-admissão, na pré-elaboração do edital, o contador do município precisa fazer um impacto financeiro para ver se o município vai ter condição de pagar os funcionários e contratar para ter essas vagas. No primeiro momento, se vocês olharem o edital de abertura, vocês vão verificar, lá em 2023, quando saiu, que tinha muitas vagas que eram cadastro reserva. Ou seja, o município não sabia se iria chamar ou não, mas ele estava deixando a vaga aberta. No momento da contratação ou da criação do cargo, foi encaminhado projetos de lei para essa Câmara, para poder criar o cargo, para poder chamar tais servidores, e nesse momento foi apresentado o impacto financeiro para poder criar o projeto de lei, inclusive apreciado por essa Casa de Leis. Então, essa informação também não há irregularidades quanto a isso. Por fim, é questionado que não foi apresentado a desistência, o termo de desistência dos dos candidatos convocados. E aí ele cita aqui vários candidatos. Pelo que eu verifiquei, né, eu fui atrás dessa informação, como eu tomei conhecimento semana passada, e eu verifiquei que todos os servidores que foram convocados e não quiseram ocupar a vaga, assinaram o termo de desistência. Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto que eu deixei. Eu acho que são esses a princípio, né? Enfim. Eu só quero alertar vocês, servidores, né? A gente sabe que quando um assunto assim, complexo, vira motivo político, vai ter gente que vai instaurar o caos. Nossa, todo mundo vai ser mandado embora. E não, isso aqui não tem nada a ver com vocês, servidores. Vocês fizeram um concurso, pagaram a inscrição, estão trabalhando, tomaram posse do cargo, muitos mudaram de cidade, largaram seus empregos antigos para poder assumir o concurso. Vocês são terceiros de boa fé nessa situação. A falha da prefeitura houve administrativa e ela está tomando as decisões judiciais e recursais dentro do próprio processo para poder rever essa decisão. Mas até que saia alguma decisão definitiva, não há para ter pânico. Porque assim, teve servidor que enviou áudio chorando, né? Provavelmente, né, alguém pode ter visto, ouvido. Teve servidor alertando que amanhã mesmo já vai sair uma portaria de exoneração de todo servidor. Gente, isso não vai acontecer. O processo está sendo discutido judicialmente, administrativamente, perante o Tribunal de Contas, até porque está em fase de execução. E até que seja tomada uma outra decisão em instâncias superiores, a gente não pode criar esse pânico, até porque em relação ao concurso, aparentemente não há nada que o prejudique, né? Como eu falei, a banca UniOeste é uma banca examinadora renomada aqui na nossa região, no estado do Paraná, já prestou inúmeros concursos e, inclusive, todos eles foram aprovados, enfim. A própria doutora Kelly, lá através do GEPATRI, acompanhou na íntegra esse processo e essa falha administrativa em relação ao Tribunal de Contas pelo atraso no envio, e aí um problema grave, né, de não ter
respondido a tempo as decisões, até porque o conselheiro, veja bem, gente, o conselheiro ele não sabe a realidade do município, ele está no escuro. Quando ele vê que dentro de um processo o tribunal solicita informações, essas informações não são apresentadas, ele não vem aqui buscar, então ele trabalha com o que ele tem. Mas não é porque essas informações não foram apresentadas que elas não existem. Elas existem sim, só que deixaram, né, passar esse prazo, uma falha gravíssima, né, e aí cabe, né, ao gestor atual apurar, ver o que houve de fato dentro do processo. Acho que esse processo é público, dá para fazer a consulta, verificar essas informações e aí depois, né, ver o que de fato aconteceu. Mas eu acredito que isso não vai gerar essa exoneração do ponto de vista jurídico. Até porque o relator ele dá um precedente muito bom para o município. Ele, inclusive, menciona, deixa eu só retomar aqui no acordo, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, na última folha, as irregularidades descritas pela Coap são recorrentes. O que significa isso? Que outros municípios também não cumpriram o prazo de envio em outros processos, sem que isso implique a negativa do registro. Então ele fala, ó, as irregularidades descritas pela Coap são recorrentemente objeto de apontamento em outros expedientes dessa espécie, relacionado a concurso. Porém, isso não implica em negativa de registro. Certo? Então, assim, vamos ter cautela. É preocupante a situação? É preocupante. É sério, a gente está falando de um assunto sério. São 80 pessoas, famílias, né, que têm a sua expectativa. E eu tenho certeza que, né, o jurídico do prefeito, e nada impede também, de caso algo aconteça, vocês também procurar o direito de vocês perante a justiça, que possa reverter essa situação. Mas não há motivo para pânico, certo? Trabalhem, acompanhem o processo. Eu acredito que, e o município tem que fazer isso, ele deve, como o vereador Hélio aqui foi muito bem falado, prestar uma nota, né, o doutor Marcos também né, tocou nesse assunto, o município deve informações para vocês. Né, então eu acho que o prefeito precisa, talvez, marcar uma reunião, não sei se ele já fez isso, expedir uma nota pública de esclarecimento, né, para vocês, para que seja prestado informações sobre a situação e o andamento desse processo. Tá? Mas em relação a essa questão da exoneração, se fosse para acontecer, já tinha acontecido, gente. Porque essa decisão foi dia 16 de abril. E só agora, na semana passada, eu não sei como, né, provavelmente algum servidor tomou conhecimento, que foi verificar essa situação. Eu não sei se o município já sabia disso de antemão, eu pelo menos tomei conhecimento semana passada. Então, é uma situação delicada e nesse momento a gente precisa de cautela. Certo? Agradeço a atenção de todos, voltem bem para suas casas e obrigado pela palavra, presidente. Vereador José Nildo, fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, a todos que estão aqui vendo essa sessão e aos que estão em casa aí nas redes sociais, que estão nos prestigiando essa noite. Quero aqui expor, né, o que eu escutei agora há pouco, que eu presenciei essa semana. Só para vocês entenderem como que funciona a gestão pública. No mandato passado, chegavam os projetos de lei aqui nessa casa, sempre tinha uma surpresinha no meio do projeto. É uma coisa de comprar a figurinha da Copa. Às vezes um projeto importante tinha um benefício para alguns no meio desse projeto. Aí a Câmara tinha que aprovar aquele projeto, porque senão ia atrapalhar a população. Aí acabava beneficiando alguém
no meio do projeto. Agora, no mandado clandestino, não tinha esse problema até essa semana passada. Que eu falei várias vezes para muitos cidadãos aí, que o projeto clandestino nós aprovava aqui sem preocupação, que não tinha o surpresa no meio. Agora já começou a surpresa. Nesse projeto que foi lido agora há pouco, de 5 milhões de reais, até o qual eu fui lido ali, esse projeto de 5 milhões 694 milhões, 5 milhões 694 mil, perdão, é para calçamento de estradas rurais, para melhoramento de estradas, compra de terrenos, que foi comprado um terreno aí para a prefeitura, mas colocaram no meio 1 milhão e 400 mil reais para continuar a obra na escola da vila, lá na beira do rio, lá, a qual escola que está com problema. Então, se quiser, se nós reprovar o projeto por causa da escola, que eu sou contra, colocar 1,5 milhão de reais numa escola que está lá dentro do barro lá. Mas se eu votar contra esse projeto, eu vou atrapalhar a vida do pessoal da zona rural que está precisando melhorar suas estradas. Vocês entenderam como é o negócio? Então, assim, é sempre pego de surpresa. Porque se viesse separado esses projetos, senhor presidente, eu tenho certeza que os vereadores iam reprovar a construção da escola, a continuidade da construção da escola, porque aquela escola é um mistério que tem que terminar de qualquer custo. Tá. Agora, a respeito do concurso, eu acho assim, senhores, não é fazer pânico, não é beneficiar politicamente, que eu já estou aqui há 4 mandatos, eu tenho quase certeza que o meu mandato já está encerrando, que já está desgastou já. Mas eu tive no Tribunal de Contas, eu e o Wesley, e o presidente da Câmara, Reginaldo, nós ouvimos da boca do pessoal do tribunal, de conselheiro. Não é cara apontado, não foi governador que ponhou lá, não. É concursado no Tribunal de Contas. Lá não é nomeado, não. Ninguém colocou ele lá, ele passou num concurso. Deixou bem claro para nós que o concurso está com problema, que já teria que ser exonerado esse povo. Ainda usou esse termo. Eu ainda falei para ele, o Wesley está ali, o Reginaldo está aqui. Eu ainda falei, doutor, eu represento os funcionários, porque eu sou funcionário. Ele falou, pois é, senhor vereador, a nhaca já está feita, né? Já fizeram tudo que tinha de errado, não ignoraram o tribunal, né? Aí, pelo visto, tem muita gente que gosta de pôr um paninho em cima, né, para não causar, né? Para ficar com uma boa impressão. Mas a primeira fase, a fase 1, que o doutor Marcos falou aqui ainda há pouco, né? Que é os atos preparatórios iniciais. Tá. Tá aqui, ó, para vocês verem. Todo mundo tem acesso se quiser. Os atos da fase 1 demorou 17 meses para a prefeitura informar o tribunal. 17 meses é mais do que o aluguel do seu Madruga, que era só 14, agora aqui é 17. Daí de lá para cá, tá aqui, ó, é muita coisa para mim ler, eu vou tampar a noite de vocês aqui. Mas enfim, aqui tá todas as comunicações, as datas, certinho que foi mandado para o município, o município ignorou, né? Não respondeu. Só precisavam ganhar a eleição. Mas ganhando a eleição, depois não empurra a barriga o trem. Né? Eu sou funcionário. Eu me preocupo, sim, com os funcionários. É uma irresponsabilidade muito grande dos dois prefeitos. Porque os dois foram multados. Agora, falar que não tem problema, vamos dormir tranquilo, ninguém vai dormir tranquilo. Porque esse projeto de 5 milhões de reais que nós acabamos de aprovar aqui, não tem validade nenhuma, porque o município não tem certidão negativa.
O município está sem certidão. A certidão negativa, minha gente, é uma coisa quando a gente suja o CPF da gente. Eu estou com o meu CPF sujo, o município está sem a certidão negativa. É a mesma coisa e eu sem CPF. Entenderam a gravidade? Está aqui, ó, na determinação, depois do processo, né? Trânsito julgado. O senhor é advogado, o senhor pode responder melhor que eu sou leigo no assunto. Mas está aqui, ó, na determinação. Nos termos do artigo 383 e 388 do regimento desta casa, a ciência da determinação acima registrada ocorreu quando? Da publicação da decisão no periódico diário eletrônico do Tribunal de Contas, número 3.660/2026, do dia 27/4/2026, considerando-se como data da publicação 21/5/2026. Portanto, o prazo de comprovação expira dia 20/5/2026, sendo que a partir daí o gestor fica sujeito à multa e ao ressarcimento das quantias pagas indevidamente, se não baixada a pendência nos controles da Coordenadoria das Medidas Executórias, passará a impedir a emissão online da certidão liberatória, que é a certidão negativa. Então, quer dizer, que o pagamento dos funcionários, a partir dessa data que está aqui, já é responsabilidade do prefeito, já é coisa dele, entendeu? A gravidade do negócio. Agora, não adianta eu vir aqui na frente e falar, pessoal, vamos se acalmar, claro, vamos pedir a Deus. Hoje eu falei com um monte de funcionário. Falei, vamos pedir a Deus que ilumine a cabeça desse povo lá do Tribunal de Contas, porque lá dentro não tem nenhum bobo. Aqui tem. Aqui tem. De bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar, né? Mas a prefeitura, acho que aqui na Câmara tem bastante bobo sentado nessas cadeiras aqui dentro, né? Agora, Deus ilumine a cabeça dessa gente lá, porque a situação é grave, sim. É preocupante, sim. Eu tenho amigos, tenho familiares, tenho amigos meus que estão sendo prejudicados. Não vou citar nomes, mas tem amigo meu que saiu da prefeitura de Siqueira Campos para assumir o concurso aqui. E agora? O que vai fazer? Agora, vamos falar, vamos apanhar o pingo nos is. Os dois prefeitos têm responsabilidade. Tanto é que aqui, está aqui no documento, tem até o nome de funcionário que recebeu lá uma intimação. Agora, o que esse funcionário fez dali para frente, a gente não sabe. Agora, é preocupante sim, ninguém está fazendo política aqui não. Eu acho que a minha política está até encerrando, porque já está desgastou, já estou, né? E eu não aguento mais ficar aqui dentro, escutando blá, 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 ponhando pano quente em cima, porque está tudo certo, está tudo redondinho. Não está. Nós ouvimos dentro do Tribunal de Contas, está ali o contador da Câmara, está aqui o presidente da Câmara, que nós ouvimos da boca do pessoal do tribunal. Ainda, inclusive, chamou um que faz parte do setor de concursos, que agora me foge da memória, está um punhado de papel aqui. Esse cidadão foi lá na sala onde nós estávamos. Ainda falou, esse concurso não existe. É muito sério o caso. Ainda falou. Foi um buraco, o rombo já está feito. Eu falei, rapaz, tem muita gente lá que já fez financiamento de imóvel, outro fez empréstimo para pagar a faculdade de filho. Né? Fui bem assim. O cara falou assim, ó, filho, cada um com seus problemas. Se for 60 pessoas, é 60 processos contra a prefeitura. Infelizmente é assim que funciona. Agora, o prefeito fez, sim, Deus abençoe que dê certo, que amanhã ou depois da manhã esteja uma resposta. O Tribunal de Contas aceitou a reclamação do prefeito lá. Só que a coisa é grave, não é brinquedo, não. Agora, nós aqui falar que está tudo certinho, vamos dormir em paz? Ninguém vai dormir em paz, não, senhor vereador. Eu peço a parte. Depois. Não sei da parte, porque agora o senhor já falou uma hora aqui dentro. Agora, que tem vereador aqui que é acostumado a contrariar o tribunal. Tem. Até prestação de conta reprovada pelo tribunal, eles aprovam. Agora, eu queria saber quem que era o jurídico do prefeito Paulinho.
na época. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Ô, vereador, dá uma parte para mim, só para... eu queria que o senhor... Vereador Mário, eu peço a parte da parte do senhor, por gentileza. Eu queria que o senhor, para mim não passar por mentiroso nas palavras que eu disse aí, eu queria que o senhor questionasse a respeito que vocês ouviram lá do tribunal a respeito do dia 30. Que é a data de amanhã. Não, esse da data de amanhã, senhor vereador, eu não sei o que saiu, até perguntaram para mim se era verdade que até o dia 30 tinha que dispensar o pessoal. E isso nós não ouvimos lá no tribunal. Isso aí... Então isso não saiu do tribunal? Não, até perguntaram para mim, foi não, eu desconheço. Eu não ouvi, entendeu? Concede a parte, obrigado. vereador Mário? Se ele aceitar lá? Não, eu estou pedindo para o senhor. Pode. Perfeito, agradeço muito. Né, que acontece uma censura aqui nessa casa, é complicado. Vereador, é complicada a situação, né? Eu até fui leviano nas palavras, mas eu queria fazer uma analogia. Muita gente age como abutre numa situação dessa. Porque o abutre, ele não cria nada, ele não planta nada, ele não cultiva nada, ele fica só esperando a desgraça ali acontecer, e aí quando acontece, ele fica ali rodando, ele desce, né, para aproveitar da situação. Vereador, qual concurso que o senhor foi aprovado? Que ano? Eu fui aprovado em 98. 98, certo. Vereador Hélio, por gentileza, qual concurso que o senhor foi aprovado? 2013, perfeitamente. Eu convido vossas senhorias a entrarem no portal do Tribunal de Contas para verificar se há algum ato de registro desses concursos e obviamente vocês não encontrarão, de gestões anteriores a essa, e principalmente se dessa ausência de registro resultou alguma exoneração. Ou seja, se o ato fosse dessa gravidade, os servidores do concurso de 98, de 99, de 2012 estariam exonerados. Veja Senhor bem. vereador, não adianta falar de 98, nós estamos falando de hoje. Tudo bem. O erro já foi feito, Certo. o povo está com a cabeça quente. E aí eu só Não queria- adianta, senhor vereador, o senhor vir pôr Eu não estou colocando pano quente. E aqui não Eu tem só tô abutre vendo- não, viu? eu Eu só não fui tô vendo- nomeado funcionário da prefeitura. Eu só estou vendo O senhor está muito... explorar uma situação, colocando mais angústia na colocando mais cabeça do angústia. servidor. Que vergonha, vereador. E outra, Que seja... Haja com você, vereador, rapaz. eu estou fazendo uso da parte, por gentileza, se o senhor puder escutar, depois o senhor O senhor quer falar só o senhor, deixa que eu não sou o senhor. Depois o senhor vai ter Já direito está de feito resposta. a cagada. Agora quer que tampar o sol com a Depois peneira. o senhor vai ter O direito senhor de vem resposta. tampando o sol com a peneira já faz Não, 8 anos. Não. O senhor colocou aí, quem era o procurador jurídico do ex-prefeito, né? O senhor quis lançar no ar, deixou a pergunta. Vereador, vou responder. Vereador, eu fui exonerado no dia 29 de fevereiro de 2024. Saí para poder concorrer às eleições porque eu precisava desincompatibilizar. Então, o senhor só mudei quem era. Tudo Tá bem. bom? Só responda quem era, então Tudo bem. Esse apontamento ele foi instaurado no dia 17 de julho de 2024. Eu só fui tomar conhecimento desse procedimento semana passada, assim como o senhor. Agora eu pergunto, que data que o senhor teve lá no tribunal? Terça-feira. E quando que o senhor tomou? Com 17 meses de atraso? Vereador, 17 meses de atraso é... vereador, Por favor. eu não Senhor perdi presidente, prazo. vamos encerrar o assunto? Vereador, Não adianta, nós não vamos concordar. perdi prazo. O senhor não tá vai sendo leviano, convencer o senhor tá sendo eu não leviano, vou convencer o tá senhor. querendo- E o povo ouvido, o povo não é para ficar escutando bem, as tá neiras. Cortada a parte dos dois, vereador. Corta os dois. Beleza. Cortado os dois. O assunto é concurso, veio de advocacia, não sei o que, não sei o que. Vamos deixar claro aqui. Nós estivemos no Tribunal de Contas, a coisa não é bonita. 17 meses, se não mandaram papelada lá, porque a equipe do prefeito não quer que ele termine a gestão. Porque é coisa séria que nós tivemos lá dentro. Então, eu vou deixar bem claro para vocês. E ainda falei pro Secato, o nome dele, não me lembro o nome completo, que é o do Tribunal de Contas. Falei, tem alguma coisa que a Câmara possa fazer? E ele falou, olha, vocês não tem como fazer nada.
Falei, se tivesse alguma coisa, não ajudasse funcionário, porque tem muita gente, o vereador citou aqui, gente que professor deixou concurso em Siqueira, gente que passou no concurso de Barão, não sumiu vaga por causa do concurso aqui, igual o nosso companheiro aqui, o Dani Rony, que teve trabalhando lá em Siqueira Campo, concursado, chamaram aqui, foi passado. Mas não é culpa nossa, então eu estou deixando bem claro, não estou deixando culpa de nenhum vereador. Tivemos lá, a coisa é séria, não é brinquedo. Então, tomara a Deus, primeiramente, que esses lá do tribunal aponte uma medida que volte vocês ficar trabalhando, que é a coisa mais difícil do mundo. Uma pessoa que está trabalhando hoje, perdeu um emprego, é a coisa mais triste do mundo. Não quero nem pensar numa coisa dessa para vocês. Muito obrigado. Nada mais havendo ser tratado. Em nome dos vereadores, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.